Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde. E com vocês mais um papo com seminarista. Hoje o papo está incrível, mas antes de passar a palavra para Pablo, quero mandar um abraço, um grande abraço para toda a família do EJC. Sintam-se abraçados e daqui a uns dias vocês estarão aqui também, o representante do EJC. Já pensou, Pablo? Eita. Que responsabilidade. Coisa boa, imagina. Um movimento desse. Ah, bom. Sou fruto de lá, viu, Paulo? Eu também, por isso esse abraço do EJC. Que bom. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no estúdio Clique Podcast para mais uma tarde, mais um papo com seminarista. Ali atrás ali está Lucas Carneiro, já está aí nos equipamentos ali, agora movimentando. Que descobriu o sobrenome. Descobriu o sobrenome dele, quase ele não fala. Um abração, Lucas. Um abraço também para você que nos assiste, para você que nos apoia. Curta, comente muito aí, deixe seu like. Você também que nos acompanha através da nossa querida Rádio Excelsior. Tenha uma boa tarde, uma linda tarde. E hoje o papo, Paulo, tá incrível. Promete, né? Dose dupla. Hoje é inusitado, é o novo. É? Mais uma vez o novo chegou. Verdade. 2 pessoas hoje entrevistadas, isso nunca aconteceu no podcast. De longe essas duas, não? É? Teve uma que atravessou o mar. Foi o Mar da Galileia, o Mar Vermelho, Sim, foi? Menino, Oceano Atlântico. Veio correndo para visitar a gente. Tá vendo? Você que nos acompanha de fora do país. Foi. E ainda trouxe um lindo presente ali, que tá ali, ó, uma vela cheirosa. Aquela vela. Olha. É uma pena que você que tá aí do outro lado não pode ver, não pode sentir o cheiro. Mas eu vou mostrar meu presente daqui a pouco, no final. Fica até o final que você vai ver o que nós ganhamos. Então, Paulo, sem mais delongas, vamos apresentar. Estamos aqui hoje, a gente fala o nome e ela se apresenta, né? É verdade. Com a querida irmã Karine. Irmã, seja muito bem-vinda. E também você apresenta... Nossa querida noviça aqui, Emily. Seja bem-vinda, sejam bem-vindas aqui ao nosso papo com seminarista. Fiquem à vontade, é um papo descontraído, um bem espontâneo e com direito a muitas risadas e muitas reflexões. Com certeza. Muito obrigada. Boa tarde, paz e bem. Eu sou a irmã Karine, pertenço à congregação das Irmãs Franciscanas Imaculatinas. Sou aqui de Salvador. E atualmente resido também aqui em Salvador. Oh, que bênção. A senhora é filha de Salvador? Sim, sou baiana soteropolitana. Que bênção, irmã. A senhora é de que paróquia, irmã? Minha paróquia de origem, lá nos primórdios, né? Para dizer, na minha infância, é a paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena, que é na Itinga. Itinga. Isso. Minha primeira pastoral foi lá, viu? Que bom. E depois eu migrei, né, para a paróquia Santa Mônica, em Cajazeiras. Quero mandar também um abraço ao nosso pároco, meu pároco, Padre Anderson. Olha. Um abraço, Padre Sou Anderson. daqui, de Salvador. Que bom. E você, querida noviça, Emily? Boa tarde, paz e bem. Eu Paz. sou Emily, sou salinense. Por isso eu atravessei o mar para chegar até aqui nesse podcast. Entendeu? Sou noviça da Congregação das Irmãs Franciscanas Imaculatinas. E é isso. Primeira vez no podcast? Sim, primeira vez no podcast. Como tá o coração? Acelerado. Tô morrendo aqui. Batendo. Mas aqui é bem tranquilo. Aqui é bem tranquilo, não é não, Paulo? Sem dúvida, aqui as pessoas se sentem à vontade. Tem horas que arregalam o olho assim pra gente, né? Meu mas nada Deus. que você precisa se preocupar. Tem umas perguntas polêmicas, mas às vezes é tranquilo, né? Ela chega, respirou fundo aqui, viu, gente? Irmã, sim, a senhora vem de lá, da Itinga, depois Cajazeiras. Sei, sim, aqui a gente sabe tudo. Exatamente. E o que, assim, surgiu, assim, como foi que surgiu a vocação da senhora? Como foi se despertar vocacional? Então, eu morava na Itinga, nasci em Salvador, óbvio, né? Mas morava com os meus avós, juntamente com a minha mãe, ali na Itinga. E meu primeiro despertar, eu diria assim, primeiro despertar vocacional ocorreu ali em média dos 8 anos e meio, 9 anos de idade, né? Eu não diria que seria que foi um despertar consciente, né?
mas o despertar para a vocação em si aconteceu de fato ali. E se vocês me perguntarem assim, mas o que levou a senhora a pensar, a de repente, como foi que isso brotou no coração? Tinha alguma religiosa ali próximo, alguma congregação? Não. Eu sou da época de que a gente ainda, para além da participação na paróquia, né, nós tínhamos o costume de participar das missas dominicais também em casa, que era a missa transmitida pela TVE, me parece, não me recordo agora qual canal. Mas a gente participava da missa de Aparecida, que era já transmitida naquela época ali. E com aquilo sendo de maneira assim frequente, eu comecei a perceber dentro de mim que eu queria ser freira. Era isso que eu dizia para todo mundo da minha família, que eu dizia para todo mundo, as pessoas que estavam ao meu redor, né? Ainda pequena, eu dizia muito que queria ser freira. Mas hoje eu compreendo que ali não era assim algo consciente, mas que brotava em meu coração esse desejo. E a única religiosa que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que via também por meio da Santa Missa de Aparecida transmitida, era a figura de Santa Dulce, né? Então, eu me via naquela realidade. Talvez não conhecia ainda a história de Santa Dulce, sabia que era uma religiosa que tinha um trabalho muito belíssimo na cidade de Salvador, mas não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, somente aquela questão de vê-la passar na televisão. Então, isso fez com que cada vez mais eu pudesse internalizar esse desejo, né? E eu falava aleatoriamente assim, eu quero ser freira, mas se você me perguntasse na época o que é ser freira mesmo, né? Eu não saberia dizer. Embora eu já participasse da catequese, já tinha essa vivência, né, da fé católica na minha casa, junto com os meus avós e meus primos, porque eu morei com os meus avós, juntamente com 2 primas, até os meus 10 anos. Então, isso era muito forte na minha casa, essa participação nossa na igreja. Então, foi ali que, de fato, tudo começou. Eu posso dizer que seria ali o primeiro despertar vocacional, porque não foi um despertar consciente, né? Foi mais pela aparência. Hoje eu compreendo isso de uma forma muito tranquila. Só que, com o passar do tempo, eu fui tomando consciência disso, é claro, né? E já ali na adolescência, os 10 anos, eu fui morar em Cajazeiras. E em Cajazeiras eu encontrei 2 pessoas que tiveram grande importância, assim. São pessoas que para mim são referência em termos da vocação em si, né? E ali foi que eu comecei realmente a amadurecer esse pensamento, esse desejo que brotava do meu coração. Quando eu cheguei em Cajazeiras foi no ano de 1995. Vixe, eu não sou tão velha assim, viu, gente? E eu fui justamente estudar em uma escola que tinha 2 irmãs leigas consagradas, elas não pertenciam a nenhuma congregação, né? E aquilo foi um boom para mim, né? Foi a resposta, assim, que hoje eu consigo fazer toda uma releitura de que, de fato, ali foi a resposta de Deus para mim. São as irmãs Itana e Noêmia, né? A nossa querida, para mim, querida, amada e saudosa irmã Noêmia, porque foi minha madrinha de crisma também. E foi ali que, de fato, eu pude dar os primeiros passos naquilo que diz respeito à vocação religiosa, né? Na escola, uma era professora e a outra, irmã Noêmia, dava aula para a gente somente de ensino religioso. E eu me via muito na figura de irmã Noêmia, né? Então, eu queria estar perto, o hábito me chamava muito a atenção. Aí comecei a participar da catequese. Por um tempo, eu continuei participando da catequese na Itinga. Hoje, eu acredito que ainda tem o nome. Na época, era a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Rita de Cássia, porque tinha essa coisa de 2 padroeiros para uma comunidade, né? E fiz me batizei já na adolescência quase, né? E depois fiz a primeira Eucaristia ainda ali. Depois, quando vim para Cajazeiras, fui fazer o Perseverança juntamente com as irmãs Itana e Noêmia, que eram catequistas também da minha comunidade.
E daí isso ficou muito mais latente, né? Mais forte, o desejo de querer fazer um discernimento vocacional. Só que naquela época, na minha paróquia, se falava de tudo, né? Tinha várias pastorais já ali, quando eu cheguei já existiam várias pastorais, mas não existia uma pastoral vocacional. Então foram as irmãs que de fato puderam me conduzir para um discernimento vocacional que acontecia aqui nas Irmãs Sacramentinas, na época do Padre Maton, e dali ele fundou a PJ, e depois dentro da PJ tinha um grupo vocacional chamado Clube Vocacional Samuel. Então eu saía de Cajazeiras, todo terceiro domingo de cada mês, para vir fazer esse encontro aqui no Garcia. E dali eu comecei, de fato, a conhecer inúmeras congregações, vários estilos de vida consagrada, mas eu não me via ainda em nenhum desses modelos, né? Com o passar do tempo, a gente vai tendo, não digo que a vocação eu tenha tirado, extirpado, né? Mas vai ficando um pouquinho de lado, porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vem outras responsabilidades, questão de estudo, de trabalho. Eu sou filha mais velha, então eu precisava também ajudar minha mãe, né? Então, a figura dita, como é que eu posso dizer, a remo de família, né? Então, Sim. precisava ajudar minha mãe, então isso foi ficando um pouquinho mais de lado. Não que eu tenha deixado de pensar ou de buscar essa questão vocacional, mas eu dei um tempo, né? Então, fiz a experiência do namoro, outras experiências da vida, de trabalho e por aí vai. Mas somente aos 21 anos que, de fato, eu decidi que queria, de fato, ser religiosa. Então, conheci as Irmãs Franciscanas Imaculatinas em 2005. Com elas eu fiz um discernimento vocacional, mas ainda não me sentia muito... não diria aqui convicção. Eu sabia do que eu queria, mas eu não tinha muita certeza se, de fato, era a congregação a qual eu buscava, meu coração ansiava, né? Fui até visitá-la um dado momento, porque eu tinha, na minha paróquia Santa Mônica, tinha uma outra jovem que também fazia um caminho vocacional, embora a gente não se conhecesse. Do nada, assim, as irmãs, Itana e Noêmia, colocaram essa pessoa, que é a irmã Fabrini. Hoje ela pertence a outra congregação, mas já foi da nossa congregação também. Conheci a mãe dela na missão. Dona Regina. É. A menina, você conhece todo mundo. Isso é andado. Lá, Pois é. lá na 11, foi. Ela mostrou com bastante orgulho. Minha filha é freira. Tá vendo aí? Então, antes disso, eu também conheci um instituto secular, né? Mas, de fato, não era aquilo que eu desejava. Era pra religiosa mim. mesmo? Era religiosa, sim. Pertencia a uma congregação. Então, conheci a irmã Fabrini na época. Ela já fazia um caminho vocacional com as Imaculatinas. E aí eu prometi a ela uma visita. E essa visita quase que nunca, né? Por pouco não saía. Aí já no finalzinho da tarde tinha horário para a gente visitar as vocacionadas, né? No convento, né? Uhum. E daí eu fui atrasada como sempre, viu? Tudo bem. Aí fui visitá-la. E aí quando me deparei com a irmã, na época era a irmã Sofia. Vai dizer que você conhece também a irmã Sofia. Não, irmã, calma. Calma, irmã. Ele puxou até pela mente, assim. Agora Sofia. Então, Quem será? Ela está na Itália, mas Isso eu não, acho que a irmã. maioria dos jovens Fora do aqui Brasil. em Salvador conhecem. Só conheço o Papa. Aí foi a primeira irmã que eu tive contato, na época, em 2005. Só que eu fiquei um pouquinho assim, porque eu cresci dentro de uma família por parte de pai, que as minhas tias eram muito, como é que eu posso dizer? A dinâmica de trabalho das minhas tias era em hospital. Então, também eu cresci com essa mentalidade de que queria ser enfermeira, que meu trabalho pudesse ser dentro da área de saúde, né? Aí, quando eu conheci as Imaculatinas, tudo me encantou. Espiritualidade, carisma, né? A forma como as irmãs, né, lidavam ali, a questão da vida fraterna em si, São Francisco, Nossa Senhora, enfim. Mas uma coisa pegava. Era o apostolado, né? Porque a gente trabalha com educação. E não era muito minha praia, né? Como dizem os meninos.
E aí fiquei um pouquinho assim, para mim tá tudo tranquilo, o hábito em si, porque também chama a atenção, Chama a né? atenção. Não é como é que eu posso dizer? Não é o motivo em si, Sim, mas é sim. um dos Um fatores, sinal, né? é. É um sinal. Aí voltei para casa esperançosa, felicíssima porque tinha encontrado e mais ainda por ser uma congregação mariana, né? Eu tenho uma história com Nossa Senhora, então para mim eu acho que ali de fato era aquilo que Deus queria para a minha vida. Mas preocupada por conta da questão do apostolado. Meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida dentro de uma congregação para trabalhar em escola? Jesus Eita, as amado. crianças, tudo, irmã, eu não sei isso. Então eu tive muita Professora. dificuldade para isso. Aí com o tempo eu fui rezando, as irmãs também, e participando de alguns encontros. Elas me permitiram também de, em alguns finais de semana, poder estar perto delas, conhecer um pouco a realidade delas, né? E foi assim que, em 2006, eu decidi, de fato, responder esse chamado a Deus por meio da congregação e ingressei em 2006. Fiz meu processo de formação inicial, né? Aspirantado, postulantado, noviciado, depois juniorista, até chegar aos votos solenes. Glória a Deus. É um longo processo. Sim. Verdade. Acho que Emily pode nos falar um pouco sobre isso, né, Emily? Ela tá aqui nervosa, mas para deixar Ela mais já tá. descontraída. Você tá em que parte, É. mais ou menos, Emily? Etapa. Etapa, né? Então, estou na etapa formativa do segundo ano do noviciado, chamado ano apostólico. Mas, Corresponde assim a O que é que qual faz, né? tempo? É primeiro ano, você entrou? Você entrou quando na congregação? Porque tem os processos, tem o aspirantato. isso. Aí é um ano. Mas de- depende de congregação para congregação, né? Sim, mas nas Imaculatinas. Olha, a gente já houve um tempo em que o aspirantado tinha duração de 1 ano. né? Quando eu entrei, não era assim, né? Era pouco tempo. Então, parece que com 5 ou 4 meses eu ingressei no postulantado. Depois retomou essa questão de 1 ano para dar 2 anos. possibilidade à jovem, né, a discernir melhor. E esse tempo de aspirantado é justamente esse primeiro momento de contato com as irmãs, mas já dentro da vida fraterna. A gente pode falar que é um querigma, um primeiro anúncio, para ver se encanta com Sim, de conhecer sim, a comunidade. Exatamente. Diríamos que aquela fase do enamoramento, né? Do conhecer para poder se identificar. Certo. Embora o vocacional em si, o discernimento, ele acontece fora, né? Primeiro momento que a gente chama da dinâmica de acompanhamento vocacional com as jovens. E aí o aspirantado é essa oportunidade que a congregação dá para a jovem de discernir melhor nesse aspecto de identificação com o carisma, com a espiritualidade, com a própria vida fraterna. Ah, Aí você passou esse tempo. Sim, Qua- sim. Meses? Sim, eu fiquei no aspirantado, por exemplo, 8 meses. O postulantado o tempo é mais prolongado, né? Porque é justamente essa preparação para o noviciado e você já precisa dar assim uma resposta mais concreta, mais madura acerca do chamado. O meu postulantado 1 ano e alguns meses. E o noviciado, que precisa ser os 2 anos completos. Certo. no noviciado, no Isso. caso, vocês agora aprendem mais específico do próprio carisma, né? Da congregação. Isso, acerca da Constituição, da regra, no nosso caso, a franciscana. Aí tem o primeiro e o segundo. Isso Sim, é o aquilo primeiro e que segundo ano. a própria igreja orienta, né? E Tá qual a bom. diferença desses dois? O ano canônico, que é um ano mais, poderíamos dizer assim, fechado, no sentido de voltar mais acerca da espiritualidade da congregação, né? Ver um pouquinho também acerca daquilo que a igreja, A doutrina. da doutrina da Certo. igreja. E o apostólico é isso que a gente chama de um ano mais aberto, de experimentar um pouco mais o apostolado da congregação, né? Então, no ano apostólico, nós somos sempre enviadas para uma fraternidade escolar. Então, a gente faz essa experiência ali, próprio do apostolado, né? Na missão da congregação, assim. Que bênção, Isso é muito né? interessante. Verdade. Inclusive, agora ela vai
Isso. Próximo mês já vai para a fraternidade para fazer o ano apostólico. Em Salvador mesmo? Sim, sim. Aqui a gente só tem 2 fraternidades escolares, né? Na Bahia em si, aqui em Salvador e em Alagoinhas. Então, para uma dessas casas, é certo que a gente vá. Que bênção, que bênção. Irmã, o que me chamou a atenção é essa questão dessas experiências que a senhora teve. Isso é muito bom porque faz com que o vocacionado ou a vocacionada ela cresça, amadureça, tenha uma bagagem, né, para entrar, dá uma robustez para aquele que entra. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, Paulo, é porque os jovens hoje esperam muito um milagre acontecer, um fato extraordinário, e esquece dessa dimensão comunitária dentro da própria paróquia. E ali ir amadurecendo aos poucos a vocação, não é, Paulo? Você teve essa experiência paroquial? Com certeza, porque o discernimento não pode ser feito sozinho. É sempre com acompanhamento, quem te acompanha, um diretor espiritual. E a gente vai tendo certeza, com base, a gente se relaciona com outros. Sim. Porque são múltiplos carismas, são múltiplas vocações. Então, conhecendo a vocação do matrimônio, falei, poxa, não é esse. O discernimento passa também pela experiência. Não é essa a minha vocação. E esse contato se dá na comunidade. Né? E Deus também vai colocando pessoas em nossa vida. Porque assim, a senhora tinha aquele desejo lá, novinha, 8 anos, né? Sim. Mas Deus apresentou 2 consagradas que foram também um sinal muito grande na vida da senhora. Isso é muito importante para jovens de hoje que esperam assim, meu Deus, será que eu tenho vocação? Porque não aconteceu, o raio não caiu, assim, Comigo não caiu. é um fato extraordinário. Não tive nenhum fato. Mas é interessante isso também para a senhora passar essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, dessa importância de fazer fraternidade, de fazer comunidade ali na paróquia, ali para se envolver. Eu penso assim, Pablo, Deus, ele age quando ele quer, como ele quer e da forma que ele quer. Né? Não existe assim uma receita pronta ou um decreto, tem que ser agora. Eu me deparo com muitas realidades assim de jovens que vai discernir a vocação já para seus 38, 39 anos. Né? Irmã, tá tarde. Não sou eu que preciso responder, ou melhor dizendo, não sou eu que devo ou posso responder, porque a vocação é um dom de Deus, né? A vocação não é algo que pertence a mim, irmã Karine, a cada um, né? É Deus que nos presenteia com uma vocação específica. Então, o tempo é dele. Comigo aconteceu nessa idade, né? Mas eu já conheço, até na nossa congregação, a gente tem irmãs, por exemplo, que terminaram um noivado para iniciar um discernimento vocacional dentro da vida religiosa, né? E que são religiosas hoje, muito felizes, por sinal. Né? Então, não existe... Eu sei que existe toda uma orientação da igreja há um tempo atrás, então a igreja tinha toda essa preocupação, né, dessa questão da vocação adulta. E hoje, mais do que nunca, se tem um olhar diferenciado para isso. Às vezes, as meninas que me procuram para a questão do discernimento vocacional tem entre 10, 11, 12, 13 anos. O que você faz? Já coloca dentro da congregação para fazer experiência? Não pode. Porque a maturidade ainda, né? Para essa questão do discernimento, ainda não... Exatamente. Então, eu falava muito da questão da consciência justamente por isso. Então, se faz necessário, de fato, a questão do discernimento. E isso não se dá de imediato. É aos poucos, né? Existe um processo aí que nos permite discernir para chegar, de fato, a uma resposta concreta. Então, o que eu diria para os jovens de hoje, seja quem já está um pouquinho, que se acha, né, no sentido assim, de que está avançado na idade ou que está menos, não se precipite. Né? Acho que a oração, o acompanhamento vocacional é importantíssimo. Né? Graças a Deus eu tive pessoas que puderam me ajudar, me orientar nesse processo. E a partir da minha experiência que eu vou dizer, de fato, né? Se faz necessário conhecer, saber o que de fato é a vida consagrada. Que bicho é esse? Que às vezes tem alguns jovens, por exemplo, quando a gente propõe
um discernimento vocacional, automaticamente já pensa, vou ser padre, vou ser freira. Não, não é isso. Mas discernir a vocação, para nós, ou para cada ser humano que deseja ouvir, né, o chamado de Deus e responder esse chamado mediante a vocação a qual ele lhe chama, não tem outro caminho a não ser o discernimento e a oração e a orientação. Então, se está tarde, se está cedo demais, não é a irmã Karine que vai bater o martelo. Mas, assim, a família, nesse aspecto, ajuda muito, dá muito suporte. É claro que, em meio a tantas situações que hoje a gente se depara, voltado para a questão da família, Deus, como eu falei, quando Ele quer, né, Ele vai buscar meios. Né? Mas a gente tem sempre, mesmo que não seja ali entre o pai e a mãe, porque, tipo, se eu trouxer a minha realidade de pai e mãe aqui, meus pais não eram que frequentavam a igreja. Né? Como eu falei, eu morava com a minha mãe na casa da minha avó. E tinha também a minha família paterna, que já morava distante. Então, assim, eu cresci naquela orientação de que é bom ser católico, é bom ser de Deus, é bom fazer catequese, menino não pode morrer pagão. Né? A preocupação dos antigos, e sobretudo aqui eu vou falar da minha experiência, né? A preocupação dos meus avós era essa. Não pode morrer pagão, tem que batizar. Então, aquelas crenças antigas que nós tínhamos e que algumas pessoas ainda carregam, mas não eram, assim, frequentes na igreja católica. Então, iam para vários lugares, né, para várias outras denominações religiosas. Mas Deus quis assim, Ele colocou em mim ainda muito pequena. Né? Mas Ele pode fazer também isso com pessoas que já estão numa idade mais madura. E o conselho que eu dou é esse: buscar discernir. Se você sente, né, o jovem que sente dentro dele uma certa inquietação a respeito da vocação, não descarte essa possibilidade. Né? Não descarte. São sinais que Deus coloca. Ele se apresenta de diversas formas. Como eu disse, eu não tive nada de extraordinário, mas Ele quis se apresentar para mim com uma inquietação. E com o passar do tempo eu fui tomando consciência e fui buscar. E como Ele quis, né, para dizer assim, eu poderia ter me mudado para Cajazeiras e, de repente, não ter encontrado com a irmã Noêmia, com a irmã Itana. Poderia encontrar uma outra pessoa, não sei. Mas Deus quis que em meu caminho surgissem essas duas pessoas que são referência para mim, né? E que elas me ajudaram muito nesse processo. Eu tive outras também, outras pessoas, mas eu digo assim, como, sabe? Foram elas duas. Aquelas pessoas que sempre ficam marcadas. Marcadas, né? Verdade. Uma coisa que eu sempre tenho curiosidade, Paulo, é a notícia para dar em casa. Porque sempre é um mistério. Eu queria perguntar isso a Emily. Essa notícia foi mais recente. Meu Deus. Como foi chegar assim em casa? A mãe, eu quero ser freira, eu quero fazer uma experiência lá no convento. Foi desse jeito que você falou? Foi assim, eu vou ser freira. Porque tem, pronto, basta. Tem todas as formas. Ô mãe, quero fazer uma experiência. Então, primeiro que eu nem cheguei, né? Eu não tive essa coragem de falar assim cara a cara com eles. Mas com muito medo, eu usei a mesma tática que eu fiz para contar aos meus pais que eu estava gostando de um rapaz. Então, eu escrevi uma carta para falar aos meus pais que eu, né, estava gostando daquele menino. Eu escrevi uma cartinha, colei na porta do quarto deles e quando eles acordaram, eles se depararam com o presente. Para falar que eu gostaria de ingressar no convento, eu fiz assim também. Só que dessa vez eu não estava em Salinas, né? Não estava em casa, eu estava aqui em Salvador. E aí eu escrevi essa carta, coloquei no papel de presente. Escondi na mochila do meu irmão, que estaria viajando para Salinas, e contei o tempo, né, dele chegar no ferry, para eu avisar ele que quando ele chegasse em casa, ele tirasse o papel de presente e entregasse a minha mãe. E assim ele fez. Tudo organizado, né? Rapaz, premeditou assim. Premeditação diferente, não. E aí foi quando eu contei, mas através de
de uma carta. E só uma semana depois eu tive a coragem de ir em Salinas e aí a gente conversar. Mas teve uma reação, né? Teve. Qual foi a reação dos seus pais? Assim, eu não vi, mas pelo que eu sei, assim, de minha mãe foi que chorou. E imediatamente contou a todo mundo, né? A Minha filha vai carta, ser freira. a carta chegou num sábado. No domingo eu fui pro convento ver as irmãs e quando eu cheguei o celular estava bombando de mensagens das pessoas que manhã já tinha partilhado essa carta. Então foi assim esse processo. A boca do povo. Tá na boca Exatamente. na boca de Salinas. Lá tem até o Padre Rafael, né? Que é de lá. Isso. Que tá Meu aí. pároco. Seu pároco. Conhece todo mundo. Conheço todo mundo, irmã. Aqui conheço todo mundo, inclusive Emily, que teve na missa de envio, quando eu fui para o seminário, ela estava lá. Exatamente. Olha aí, ó. Dando apoio, com certeza. Isso é muito bom. Agora, a irmã Karine teve alguma influência, porque você é de Salinas, mas também teve uma experiência lá na paróquia, em Cajazeiras lá. E a irmã também é da mesma paróquia com o Padre Anderson. Uhum. Teve alguma influência? Então, eu só vi a irmã Karine nas férias, assim. Eu só ouvi. E nos meus votos perpétuos que ela estava. Tava? Mas Sabia, eu não só sabia nem o depois. nome da congregação ali. E eu vi a irmã assim, mas nunca falei com ela ali na paróquia, não. E depois, quando um amigo me apresentou o contato, que eu disse, irmã Karine. Gente, Não. olhem Eu já no conheço. YouTube, por favor, as reações dela. Facial. Eu tô aqui me contendo pra não dar risada, mas não tem. Irmã Irmã Karine, Ai, ai. eu já conheço, eu já vi ali na paróquia. Tem uma promotora vocacional E de assim, fora. Irmã Karine. Mas só porque na paróquia o pessoal já falava que tinha uma freira, filha dali, mas eu nunca Mas Nunca falei, tanto nunca- faz. nunca tive nenhum contato. Na verdade, porque eu não tive mesmo. Eu sou muito Coragem. envergonhada, então não tinha coragem de chegar para falar, nada disso. E quando eu decidi fazer o discernimento vocacional, ela era promotora. Mandou uma Aí. carta pra ela? Colou a carta. Irmã, quero entrar no convento. Aí foi assim. Que bom, e hoje interessante. estão juntas, né? Como Deus coloca as pessoas em nossa Os vida. caminhos, né? É. Irmão, tem um questionamento dentro de mim. A senhora falou sobre. A gente começou falando sobre não cai um raio do discernimento. Assim também aconteceu comigo. Por incrível que pareça, não partiu de mim. Partiu de um outro. Dizendo pra mim, a gente chegou da jornada mundial e ele chegou decidiu ser padre. Aí eu muito feliz. E aí, meu irmão, eu quero ser padre. Aí eu falei, que bom, que alegria, mas vou contar ao padre sobre isso. Eu falei, aí ele jogou a pergunta pra mim, falou, bora. Aí naquele instante, parece que parou o tempo. Aí eu respondi pra ele, bora. Eu digo que esse bora, impulsivo, instintivo, gerou uma paz que eu nunca senti até hoje. Pra mim, esse foi o primeiro discernimento de saber que é a vontade de Deus. Foi uma paz que eu buscava, eu já tinha começado biomedicina, estava cursando, já tinha namorado também. Quando eu falei, bora, hoje ele nem é padre, desistiu. Foi só pra... E aí eu ingressei na Cidade Santa, passei um ano, depois retornei entrei no seminário. E aí que entra essa dúvida que a gente tem, porque a gente pode até pensar que é diferente nas congregações. Eu passei, o meu primeiro ano foi muito difícil. Foi um ano extremamente difícil, propedêutico. Ainda tinha uma cabeça muito fechada e para aceitar o novo foi uma grande dificuldade. Hoje eu reconheço que era uma certa imaturidade minha, a gente vai passando o tempo, mas todo mundo tem um ano que é difícil. Não sei se você teve também Tive. um ano de mais dificuldade. O cabelo aqui como tá. Tá calmo, mais né? que o meu. Oi, irmã. Então, lá tem aspirantado, postulantado, noviciado, os votos. Isso, depois os votos perpétuos. Depois Que dos seria a votos formação perpétuos. permanente. E aí segue. Isso é 10 anos, talvez? Olha, na nossa congregação a gente ainda mantém aquilo que está na Constituição, que varia de 6, todas essas etapas que você trouxe aí. Uhum. Agora, quando vai para o juniorato,
que é Juniorato. os votos simples, né? Certo. Os votos temporários, juniorato, votos simples, é a mesma coisa. Então, a irmã juniorista, ela tem de 6 a 9 anos. Então, ela vai renovando a cada ano, até chegar na profissão perpétua. Que não quer dizer exatamente que tem que seguir até 9 anos, né? É o tempo que também a igreja propõe. E a gente considera isso daqui. Então, ali, eu, particularmente falando, fiz os meus votos perpétuos já com 8 anos de juniorato. Né? Então, segue essas etapas. Aspirantado é, como eu disse no início, varia muito. Vai muito também da capacidade de compreensão, de amadurecimento, de discernimento da candidata. Já o postulantado já é prescrito pela própria Constituição nossa, que varia de 6 meses, não menos que 6 meses e não mais de 2 anos. Mas nunca chega. Né? E o noviciado, que de fato a gente considera os 2 anos. Né? E o juniorato é dessa forma. Então, a cada ano a gente escreve uma carta pedindo para renovar os votos, e aí o governo geral, juntamente com o da região, né, em consenso, aprova ou não, até chegar aos votos perpétuos. Mas não significa que com os votos perpétuos encerrou a etapa, ou encerrou, pronto, agora eu já estou pronto, não é isso. Tem também a formação permanente, que a gente dá continuidade à nossa vida, vivendo de maneira, né, consciente a nossa vocação, renovando a cada dia. Sim, o sim diário. Isso. E nesse período todo, esses 8 anos, qual foi o ano mais difícil? Porque, no meu caso, o propedêutico, de encarar o novo, abrir os horizontes, enxergar uma igreja universal e não mais particularzinha que eu estava acostumado. Mas eu já vi muita gente falando que o noviciado é um tempo de dificuldade, porque você Emily chega a estar ali, você se encontra consigo mesmo, você se aprofunda na doutrina, é o ano que você se encara, posso dizer assim. Verdade. Então, irmã, essa curiosidade fica... Mas Meu chega Deus. suou ali pra falar. Não, é frio mesmo. Eu, assim, não tenho, assim, pontual mesmo, assim, para dizer esse ano foi o mais difícil. Eu acho que a gente vai passando por processos, né? E a gente vai vencendo alguns desafios que, no momento, a gente entende que está numa crise, que não vai sair dela, enfim... mas que a gente vai entendendo e vai percebendo que são processos para nos ajudar também a amadurecer mais o nosso sim, a dar uma resposta consciente, uma resposta mais concreta, né, acerca do chamado, acerca da vocação, do carisma ao qual eu me estou inserida, a espiritualidade à qual eu posso beber. O primeiro ano do noviciado foi um tanto difícil para mim. Eu quebrei até a perna, viu? Foi nesse ano. Foi justo ali no ano canônico, né? Eu acho que a gente cria toda uma mentalidade, né? Um pensamento do que é o noviciado e aquela coisa toda. Pelo menos comigo foi assim, né? Acho que de lá para cá já teve algumas mudanças, assim, e eu acho que hoje, eu não diria só a minha congregação, mas eu acho que era próprio das congregações. Então, o noviciado hoje parece ter um pouquinho mais de leveza. Isso eu não estou diminuindo nem minimizando o que cada um, né, vivencia dentro da sua própria etapa. Mas foi para mim um pouquinho difícil, né? Eu achava que eu não ia chegar lá, de fato. Né? Muitas crises, assim, de meu Deus, não é? O que eu estou fazendo aqui? Primeiro que eu tenho um temperamento um tanto forte, então não é tudo que eu aceito com muita facilidade. Colérica, Não, sou sanguínea. Talvez tenha um pouquinho de colérica. Mas, assim, eu não aceito as coisas assim. Eu preciso saber o porquê. Então, tinha muito disso. Essa questão, como você trouxe, há um determinado momento dentro desse processo de descoberta também, que a gente começa a tipo, achar que a gente, né, pode tudo, meu pensamento é esse, tal. Então, começa a divergir um pouco. Então, eu achava que na reunião lá do governo eu não fosse ser aprovada para a profissão. E aí, por fim, no final do ano, daquele ano de 2008, eu fraturei o fêmur. Então, imagine você, né? Mas, assim, eu acredito que
não tenho, assim, pouco tempo faz, uns 2 anos e meio. Também passei por algumas dificuldades, assim, e que passou. E Né? que A passou. gente ainda consegue, assim, aí vai e volta, a gente vai se vendo em alguns momentos no mesmo lugar, mas isso vai depender muito do seu estado de ânimo, que estado de graça você está, né? Então, a gente vai e volta e a gente vai percebendo o caminho que já fez, aquilo que você achava que não era possível, você venceu, e aí começa a surgir outros desafios e você vai vencendo e por aí vai. Então, assim, eu não tenho, assim, pontual, assim, para dizer assim, esse ano foi o mais difícil, esse não, esse foi só água, sombra e água fresca. Não, não é isso, é um processo, né? E que nesse processo a gente vai estar, como é que eu posso dizer, experimentando dessas duas realidades. Porque a gente vem para a vida religiosa, no meu caso, eu ingressei com 21 anos, então a gente vem já com um pensamento formado, com uma ideia formada, uma visão de mundo. E isso não é nada fácil para você chegar dentro de uma comunidade religiosa e desconstruir, né? E a vida fraterna, ela é muito peculiar. Sobretudo para nós franciscanos, né? Que é aquilo que o nosso Seráfico Pai pregou no mundo, não só para os irmãos em si, mas a fraternidade universal, né? Então, isso também adentra os conventos, as comunidades religiosas, essa questão do eu, e do eu, e do eu. E até você se moldar, de fato, isso é um processo doloroso. Então, vencer a mim mesma, perceber que não é só a minha ideia que é válida ou que é a certa, é a melhor, né? Então, para mim, dentro dessa pergunta que você está trazendo e disso que eu estou trazendo para você, na minha vida, no pouco tempo que eu tenho, eu só tenho o quê? 15 anos de vida consagrada, né? 15 anos. Eu tenho 18 de convento, só. Então, na minha pouca experiência, a vida fraterna, ela é a coisa mais bonita. Pelo menos eu consigo ver assim. Eu não consigo me ver. Às vezes, quando a gente entra numa crise, o primeiro pensamento é desistir. Largar né? tudo. Largar tudo. E aí, a primeira coisa que a gente sufoca é a vocação. Mas se a vocação é um dom de Deus, se ela é um presente de Deus, né? Por que a gente... É a primeira coisa que a gente quer tirar da frente. Então, não é bem assim, né? Mas de tudo o que eu já vivenciei na vida religiosa e o que eu pude experimentar em si, a vida fraterna, ela é, para mim, algo de extrema importância. Mas ela tem as suas dificuldades. Porque eu não escolhi Pablo, eu não escolhi Emily para morar comigo, eu não escolho você, eu não escolho você. A vida religiosa é assim, né? Então, cada um com a mentalidade, cada um com a sua cultura. Uma criação diferente. Com uma criação diferente. Uma personalidade diferente. Tudo isso, né? Verdade. Aí, tipo assim, você é daqui de Salvador. Isso. Eu sou de Salvador. Salvador também. É de Salvador também. Salinas. Salinas. Salvador também. Mas para dizer, estamos na mesma cidade, né? A gente codivide aqui de uma cultura diversa. Salvador. Mas você teve uma educação, então eu posso dizer que na sua família você teve uma cultura diferente, um ensinamento diferente. Verdade. Já é uma dificuldade, Sim. né? Se a gente não tiver assim realmente fixo na nossa mente que a gente está ali porque Deus nos chamou e é a Ele que eu preciso responder com a minha vida, com as minhas ações. Imagine você conviver em um espaço onde tem também pessoas de diversas culturas internacionais. Porque é o nosso caso, por exemplo. Nós somos de uma congregação de fundação italiana, né? Mas entre nós tem italiana, tem filipina, as irmãs que são daqui, que vão para outro país também, partilham dessa questão cultural também já com as irmãs indianas. Hoje já temos indonesianas, australianas. Imagine Meu como Deus. isso, né? Então, Choque muito grande, né? entende? Então, para mim, é a coisa mais bela, porém, a coisa que tem maior
é caracterizada como o maior desafio. Agora também possibilita Pra um mim, crescimento humano Sim, muito grande. com certeza. Porque a Karine que entrou não é a Não mesma é a Karine. mesma, com certeza. Apesar de ser difícil, é importante também frisar isso que a senhora falou, é muito importante. Porque diante da crise, nós sempre queremos sacrificar a vocação. Diante das dificuldades ou do tempo agitado, queremos sempre Pular do barco. matar a dimensão espiritual, parar de rezar ou desistir de tudo, abandonar. Mas uma hora a tempestade passa. Uma hora passa. Eu sou a prova viva disso. E Passa, uma hora passa. Uma hora passa. Nós somos. Foi uma resposta que Deus me deu na crise sobre o chamado. O Senhor realmente me chamou para isso. É prosseguir. Aí você faz todo dia. Aí, mas foi um tempo que eu passei Eu sei, assim, eu no entendo. seminário que foi. E aí o Senhor fala, por acaso eu sou um Deus de duas palavras? Falou no meu coração, sabe? Se eu te chamei é porque eu te chamei, né? Se você é você que esteja errado, mas eu não erro. Eu sou Deus. Aquilo acalmou meu coração, acalmou a tempestade e aí eu comecei a passar com a graça de Deus, né? Então, Deus fala na crise. Deus certeza. fala em meio à tempestade. E quando ele fala, a tempestade cessa. É verdade. Ela para. Eu guardo isso para minha vida. Deus é um Deus de promessa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Com O certeza. errado sou sempre eu. É sempre eu. São as nossas escolhas, né? Nós, Que às vezes a com gente, mesmo dentro da vida religiosa, a gente vai buscando de maneira assim indireta, mas infiltrando, né? Outras escolhas, assim. A gente vai fazendo outras escolhas que não condizem, né? Para nossa vida em si. E aí a gente vai entendendo que isso que você está dizendo, né? Deus não me chamou para isso, chamou para isso aqui. Eu costumo dizer que quando parte para a questão da fidelidade, é claro que a gente faz os votos e a gente se propõe a viver de fato, né? Mas o fiel por excelência é Deus. Quem nos sustenta de fato na vocação não somos Ele. nós, meramente por nós mesmos, né? É Deus. E se a gente passa por alguma dificuldade, Ele sabe o porquê. Ele sabe que daquilo ali Ele vai tirar um bem maior. Agora é difícil para a gente compreender, sobretudo quando você está na dor, Não tá na passando. cruz. Meu Deus Começa a do céu. aparecer aquele filho birrento, né? Fica reclamando. Mas o bonito também é isso, né? É a gente perceber justamente essa nossa limitação, de que nós somos criaturas e nós não somos Deus, né? Então, perceber que é um chamado por excelência, a vocação para mim é um dom por excelência e que Deus chama a gente que, né? Criatura limitada, cheia de defeitos, com realidades... Porque o ser humano é isso aqui. Né? O bonito também é a gente se perceber nessa condição de passar por um momento de crise e não achar que eu tenho que estar porque Deus me escolheu, eu tenho uma vocação. Não, você é limitado, você vai quebrar a cara mesmo. Vai Uma cair. Faz vez eu parte. meditei sobre isso que a senhora está falando. Se eu fosse Deus, imaginando me colocando no lugar de Deus, eu me chamaria. Meu Deus, eu falo assim, nossa, mas o amor que Deus tem por mim é tão grande que Ele acredita em mim muito mais do que eu mesmo Do que eu acredito. mesmo. Pô, isso é E bonito. aí também entra o discernimento de você Parece- perceber de fato o que é que uma crise que você está vivendo, que vai passar, né? Eu sempre trago, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas do início até aqui eu tenho falado muito da questão do discernimento. E também perceber quando é tentação do inimigo, né? Porque aí a gente começa a voltar para aquela vida velha, né? A gente começa a sentir saudade. Acontece isso comigo Sim. também. Poxa, mas eu era mais feliz se eu estivesse lá na minha paróquia. Senhora se eu nasceu tivesse- as cebolas do Egito. Entende? Isso aí sim é danoso para a nossa vida se a gente parar nisso daqui. Mas se você se reconhece de fato como essa coisa pequenininha diante de Deus, que você de fato não é... Eu costumo dizer também que não é você se colocar para baixo como se você não fosse um nada. Oh, gente, foi Deus que me fez, né? E todo o amor que foi colocado em mim, tá onde? Para eu me colocar de uma forma tão... Mas me perceber de fato nessa fragilidade, nessa pequenez e diante dele buscar forças, que não é coisa fácil. Falando aqui agora tá uma maravilha.
Sim. Mas quando toca aqui, aí é muito mais difícil, né? E realmente só a graça de Deus para fazer com que as coisas de fato possam caminhar de maneira que a gente consiga estar bem, estar em paz e também propor essa paz aos que estão ao nosso redor. Que bom. Paulo, nós estamos chegando já próximo do final, Tá mesmo. mas calma. Nós estamos aqui hoje com a irmã Karine, também estamos aqui com a nossa querida novíssima. Novíssima. Noviça. Não, É a idade. Vocês já sabem que a idade aqui, eu esqueço, sabe que é assim mesmo. Estamos com a nossa querida noviça, Emily. Então, para você que nos acompanha através da nossa querida Rádio Excelsior, vai lá também no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário. Agora, irmã, nós temos um quadro aqui. Trouxemos aqui hoje, vamos trazer uma surpresa muito grande aqui para a senhora. foi uma ousadia nossa, né? Foi mesmo? A gente costuma aqui colocar fotos de pessoas que marcaram. A gente vasculhou um pouco da vida Meu da Deus, minha vida senhora. está exposta. E vão aparecer aqui algumas pessoas aqui. Para a senhora talvez faça muito sentido. Mas vamos lá, né, Paulo? Vamos. Larga lá a primeira, Lucas. Olha lá, ali a senhora. E quem é essa irmã do lado da senhora? É a irmã Noêmia. Aqui a senhora falou. A qual eu falei que foi quem me ajudou, né? Naquele primeiro momento ali, de em busca mesmo de encontros, do discernimento vocacional. Para você que está nos acompanhando através da Rádio Excelsior, tá aqui a foto da irmã feliz com um cacau na mão, irmã. Calma. Tá ela e a irmã Noêmia aqui no Onde isso? Cajazeiras. e um sorriso encantador da irmã Noêmia também, né? Assim, olhando, É. Que feliz. Deus a tenha, viu? Uma santa, né? Com certeza. Verdade. Amém. Desbravou, né? Cajazeiras. Na evangelização, elas são pioneiras. Foram pioneiras ali. Na época ainda de Padre Luiz Rátima, Bom, nosso saudoso. que foi um grande também. evangelizador Sim, ali. Com certeza. Que bom, tem mais. Outra, Paulo. Tem, com certeza, gente. Aí, Santa Dulce. Ó, que foto linda. Santa Dulce. Santa Dulce e Santa Carine do lado. Ah, Irmã Santa Dulce, qual a importância ela tem na vida da senhora, além daquilo tudo que a senhora já falou? a resposta ao amor. Né? São Francisco vai dizer que o amor não é amado. Então, se faz necessário que esse amor seja amado. Então, para mim, Santa Dulce foi essa resposta de amor ao mundo, né? Através do próprio amado, que é o próprio Jesus, na figura do pobre, na figura dos mais vulneráveis, na figura do necessitado. Então, ela foi para mim, naquele início ali, né, ainda criança, esse despertar. Mas até hoje eu consigo contemplar na figura, na pessoa de Santa Dulce, essa motivação. Né? Todas as vezes que eu vou ao santuário, isso me mexe muito comigo e me dá ânimo, de fato, para continuar. Claro, cada um Deus chama de maneira diferente, com uma vocação específica, e na maioria das vezes dentro da vocação surge uma outra vocação, que foi o caso de Santa Dulce. Né? Esse cuidado com os menos favorecidos. Então, todas as vezes que eu me encontro ali, eu me preencho. Eu vejo Santa Dulce como um espelho, o qual eu posso também, né, buscar servir a Deus de uma forma mais concreta. Que bom. Que bonito. Tem algo muito curioso aqui, Paulo. Aqui a gente está vendo a irmã, mas Eu ia perguntar isso também. eu percebi que o A hábito... questão do hábito. O hábito, irmã. A senhora está com um hábito branco e aqui a senhora está com um hábito cinza. É a mesma É a congregação? mesma congregação. A diferença é que o hábito cinza é o nosso hábito oficial. Então, como Irmãs Franciscanas Imaculatinas, nós somos aqui no Brasil a primeira missão. Então, a nossa matriz, ou seja, a fundação é na Itália, mas o Brasil é a primogênita. Né? E naquela época, o nosso hábito não era assim. Ele continha mais pregas, mais tecidos, o nosso véu era até o calcanhar, nós tínhamos a cúfia,
Puff é o quê? É o tecido que vem aqui antes de Ah, colocar o véu. sim. Né? Nós tínhamos a sugola, como diz as irmãs. Então, o hábito era mais tecido. Sim. E a cor cinza era um cinza mais escuro mesmo, né? Então, quando as nossas primeiras irmãs chegaram ao Brasil, em 1949, elas tinham que mendigar, né? Pedir ajuda para construir as nossas casas, subir e descia os projetos, enfim. E por ser uma cidade, por ser um país, né? O Brasil por ser um país tropical e de muito calor, então a nossa segunda Madre Geral, Madre Teresa, concedeu às irmãs a usarem o hábito branco. Então, nós somos, nesse aspecto, nós somos privilegiadas, porque só o Brasil, diante das outras missões, só o Brasil utiliza o hábito cinza, ou o hábito branco. Então, é por esse motivo. Mas nas solenidades, nos eventos externos, na maioria das vezes vocês vão nos encontrar com o hábito cinza, porque esse de fato é o hábito oficial. Eu pensei até que era o contrário, o branco que era o solene. Não. E aí as pessoas nos conhecem de fato com o branco. É. Né? Quando fala as imaculatinas, logo vem à mente o hábito branco com o véu azul. É interessante, né, Paulo? Tem só mais uma. Tem mais uma foto, é a última. Olha a foto. Olha que foto linda. Nossa Senhora das Graças. A irmã sentada ali carregando Nossa Senhora das Graças com um sorriso encantador. E qual a importância, irmã, de Nossa Senhora das Graças para a senhora? Olha, com as irmãs Itana e Noêmia, eu aprendi a amar Nossa Senhora. Né? Não era que não existia um amor, não é isso. Mas elas tinham uma devoção, e até hoje, se vocês puderem visitar o Oratório Nossa Senhora das Graças lá em Cajazeiras, hoje pertence à Paróquia Santa Mônica. Então, no lugar onde elas moravam, né, tem um oratório dedicado a Nossa Senhora das Graças. Então, eu fui filha de Maria. Existe um grupo fundado pelas duas irmãs chamado Filhos e Filhas de Maria. Então, aquele grupo, ou aqueles grupos, que foram vários que passaram por elas, aprendeu a amar Nossa Senhora, né, como, de fato, a nossa mãe. E o título de devoção das irmãs era Nossa Senhora das Graças. Então, por esse motivo, a experiência ali da própria vivência da fé se deu com Nossa Senhora das Graças. E ai de mim, se Nossa Senhora das Graças não tivesse presente em minha vida, viu? Dica-se de passagem. Amém. Acertamos nas pessoas aqui. Com certeza. Eu quero saber onde vocês encontraram essas fotos. Aí Parecia é até que segredo. foi a senhora mesmo, né? Tô Tá percebendo. pensando, tá vendo como aqui a gente pesquisa, investiga. Nosso papo com seminarista é um Profissional. um programa também investigativo nos Tô bastidores. entendendo. Mas chegamos, Paulo. Infelizmente. ó. Acabou, passou tão Hoje rápido. foi tão rápido, não foi, irmã? Ou eu falei demais? Não. Nada disso, foi muito bom o papo. A gente tem que colocar uma meta nesse papo aí pra deixar muito like aí, muita curtida. É verdade. Porque esse papo vai pra fora, as irmãs também lá, Filipinas, Itália. todo um papo Muito internacional, lugar. né? Tá vendo? Se soubesse, falava também italiano, Paulo. Parlare, Esses meninos. Irmã, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo sim da senhora, por se disponibilizar e estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Irmã na verdade. Emily. Irmã Emily, daqui a pouco. Já tô falando, ó, irmã potencial. A gente vai voltar aqui para falar como foram Vai foram voltar os como votos. irmã, né? E ela que fez a ponte para que a gente pudesse chegar à senhora. E o papo hoje foi muito bom, né, Paulo? Foi A gente maravilhoso. sorriu, muito descontraído. Obrigado, irmã. Eu agradeço pelo convite. Em meu nome, mas também em nome da minha congregação, né? Porque se a minha congregação não tivesse me dispensado, eu não estaria aqui. Então, agradeço a vocês por essa iniciativa, né? Que Deus possa abençoar vocês e que outras irmãs, que eu acho que é importante também, sobretudo para a nossa cidade, existem inúmeras congregações também que precisaria ter também esse espaço, né? Então, se vocês puderem buscar, né? Eu acho que seria bem interessante também. Mas fica aqui o meu agradecimento. E que Deus abençoe vocês. Amém. Para quem quiser conhecer, faz como?
Então, para quem quiser conhecer a nossa congregação, as jovens que estão aí em busca de discernimento vocacional, nós temos uma página no Instagram. Então, é só procurar lá, vocacional IFI. .ifi. E lá a gente encaminha. Que bom. Então, com vocês, esse foi mais um Papo com Seminarista. Obrigado a todos que permaneceram até esse momento. Curte, comenta e envia, compartilha para todo mundo que você quer que esse papo chegue, tá bom? Inclusive as irmãs, suas irmãs, sobrinhas, primas, as meninas, as jovens e não jovens, que você sente, que Deus fala no seu coração que tem a vocação para ser freira, envia para elas também. As irmãs estão aqui esperando por ela. Talvez você seja mais um promotor vocacional que a nossa igreja precisa. Fiquem com Deus. Uma boa tarde, um bom final de semana. Deus os abençoe.